Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, o Juiz de Fora também terá a oportunidade de presenciar arte de forma gratuita esse fim de semana com a exposição do nosso convidado que vai falar daqui a pouquinho para a gente. E o público terá a oportunidade de fazer uma reflexão visual e também poética sobre a nossa Juiz de Fora, que acabou de completar 168 anos. É muita história e parte dessa história e dos lugares de Juiz de Fora também estão retratadas na sua obra. Há essa exposição que vai até o dia 6 de julho, no Independência Shopping, no 2º piso. Foi uma amostra que foi sendo construída desde o final do ano passado, porque eu fiz uma exposição no ano passado também referente à história de Juiz de Fora, que foi em Bitipoca, porque nossas raízes estão lá também, né? Há uma ligação forte histórica entre Bitipoca e Juiz de Fora. Antônio Dias Tostes, que foi um dos proprietários da fazenda de Juiz de Fora, ele sai de lá e, com parte do dinheiro do garimpo e outros investimentos seus, ele compra a fazenda de Juiz de Fora em 1812. E ele vem a ser sogro do Henrique Alfred. Então, ele sai de Bitipoca, né? Então, fiz essa exposição, queria trazer essa exposição para cá. Felizmente ou infelizmente não deu, porque os quadros, a maioria dos quadros foram para pessoas principalmente do interior de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, e eu fiquei sem o material. Então me veio essa ideia de montar a exposição, que são recortes urbanos, que muita gente me cobrava: você sempre pintou a história da cidade, mas a gente queria ter uma visão da cidade hoje, entende? Então, essa exposição, ela reúne, assim, o meu pela no passado da história, mas a cidade na sua dinâmica hoje, né? Porque o que acontece? Você, então, está retratado, por exemplo, não só textos, poesias, que eu também componho e depois eu vou partindo para compor a linguagem plástica, né? É o diálogo entre o verbal e o não verbal, a literatura e a pintura, tendo como foco essa transformação da cidade, né? Então, você pega, por exemplo... Está aparecendo. Explica um pouquinho dessa obra que está aparecendo. Essa própria obra aqui, você tem características aqui do Paço Municipal Antigo. Os números do relógio estão indo embora, porque ninguém olha mais para o relógio que está lá na torre da prefeitura antiga. O pessoal está aqui embaixo, cada um no seu visor de celular, esperando o ônibus passar. Então, assim... não só o elemento arquitetônico, mas as pessoas, o cotidiano da cidade no seu desenrolar. Porque eu tenho um conceito que é o seguinte: as pessoas precisam ficar muito atentas a isso, né? A cidade, a urbe, ela pertence ao tempo, ela não pertence a quem construiu. Nós, os homens, nós construímos a cidade, nós fortalecemos o espaço urbano. Nós somos os edificadores, mas ela não nos pertence. Eu não sou dono de nada, eu não tenho razão sobre nada, porque a nossa temporalidade ela é muito diferente. Eu vou passar, a cidade vai permanecer, se modificando, como nós também modificamos. Nós criamos traços, né? E a cidade cria novos códigos visuais a cada dia, né? Então, ela também se transforma. Só que a durabilidade dela, geralmente, é maior. Vocês estavam falando aí sobre essa história de vocês aí, né, do tricô. Você pensa bem, Juiz de Fora, né? Eu estava associando aqui. A indústria têxtil, que vem no finalzinho do século XIX e no início do século XX, como ela é um dos atrativos, é a energia elétrica, né, que chega a partir de 1889, com Bernardo Mascarenhas, ela já é anterior, porque nós tínhamos aqui o café e nós tínhamos as baronesas do café que consumiam todo aquele espartilho, anáguas e o vestuário todo, isso tudo tinha que vir do Rio de Janeiro. Então, o pessoal mais atento começou a implantar aqui a indústria têxtil para atender este público, que vai tomar um impulso depois
com o advento da energia elétrica. A energia barata trouxe uma gama variável de indústria, mas principalmente a indústria têxtil. E a cidade vai se modificando, ela vai se modificando. Nós temos um período, a partir do meados do século XX, de decadência dessa indústria têxtil por vários fatores, a própria localização geográfica, surgimento do Parque Industrial de São Paulo, Belo Horizonte, né? E o escoamento dessa produção, e ela então vai partir para uma outra vertente, né? Que é a questão, hoje, a educação, eventos, saúde. Então, a cidade ela vai se modificando. Infelizmente, nós não damos a ela o tratamento que ela teria ter na sua importância histórica. Nós temos que acordar para isso. Acordar para o potencial turístico da cidade, né? Acordar para a cidade que consegue conviver bem com a diversidade de ideias, seja no campo da política, na tolerância religiosa ou em todos os outros campos. Ela é uma cidade diferenciada, hoje, não por sua arquitetura, é por sua gente, né, que aqui convive numa boa. Nós temos, a maioria da nossa população é negra, nós temos uma dívida com os afrodescendentes enorme, que até a história tem que tratar de corrigir disso, né? Foi uma mão de obra que ergueu isso aqui na construção da primeira rodovia do Brasil, na instalação da primeira usina hidrelétrica, né? Na instalação das indústrias, de tudo. Essa mão de obra operária dos afrodescendentes, ela precisa ser reescrita, ela precisa ser trabalhada. Nós estudamos sempre a influência do europeu. Nós esquecemos. E hoje nós temos 60% da nossa população ou mais, como sempre tivemos, população afrodescendente. Gerson, suas palavras são como mel para o ouvido diabético, são lindas, maravilhosas, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, porque assim, eu já acompanho você na mídia, eu observo o seu trabalho, e a gente vê que você se entrega de corpo e alma a Juiz de Fora, você tem essa paixão pela cidade. Mas conta um pouco do Gerson, um pouco assim, adolescência, infância, como é que surgiu esse dom? Ou é uma coisa que não surgiu? Vamos ver. Olha, isso está parecendo um outro programa da nossa emissora, que quem assiste a TV vai conseguir identificar, que é o programa da doutora Jane. Já participou? Já. Então, ele sabe. Que ela pergunta como foi sua infância. Mas assim, de verdade, porque acho que é algo que pode inspirar muitas pessoas que estão nos escutando, né? Lógico. É uma coisa assim, muito difícil. As pessoas, às vezes, por causa do meu traço, foi um traço que eu chamo de traço de areia. Eu, criança, morava... Deixa eu mostrar mais um enquanto você fala. Pode mostrar aqui. Mostrar todos. É uma infância, como sempre, naquela época, muito difícil. Então, eu desenhava no terreiro da fazenda. Eu nasci em Juiz de Fora e fui para Santo Antônio do Tiador, que é a primeira estação ferroviária de Minas, inaugurada por Dom Pedro II, em 1869. E ficava numa fazenda. Então, eu não tinha recurso, eu não tinha papel, eu não tinha lápis. Então, quando não chovia, eu molhava o terreiro para poder desenhar. Então, você desenhava na areia, né? Na terra do terreiro, onde secava o café, secava o feijão. Então, quando não chovia, eu molhava e ficava desenhado. Então, aí você já começa a ter aquela coisa estereotipada. Enquanto os meninos estavam soltando papagaio, pegando passarinho, aquele negócio, eu ficava desenhando o dia inteiro. E aquilo até assustava as pessoas com o tipo de desenho que eu traçava, né? E a minha vinda para a cidade aqui, né, para Juiz de Fora, eu passei também um período muito difícil, então eu engraxava sapatos ali no Bom Pastor, na Avenida Rio Branco, ali no final, ali, perto hoje ali, naquele trevo ali mesmo, na parte alta ali. E dali eu percebi a cidade começando a crescer. Eu era doido para vir para aqueles blocos de concreto que eu via lá de cima. E quando eu não tinha ninguém para engraxar sapato, que era uma arte, né, eu ficava desenhando os bondes que passavam, as pessoas. Então eu tinha meus cadernos, né, que o pessoal pedia para ver. E hoje, quando eu faço exposições, eu já encontrei várias pessoas que às vezes levam o trabalho para casa e falam assim, você já engraxou meu sapato. Eu falei, que maravilha, né? Então, assim, eu sou um pintor autodidata, eu nunca estudei isso, eu me formei em desenho e plástica na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fiz o mestrado depois na área de literatura, e, assim, essa coisa da pintura, apesar da universidade ter me dado um apoio, na verdade, eu já pintava bem antes. Então, assim, e Juiz de Fora sempre foi minha paixão desde o próprio nome, né?
que você chega em qualquer lugar do mundo, as pessoas falam, mas Juiz de Fora, por que esse nome? Né? E se você for perguntar à população Juiz de Fora o porquê do nome, ela vai falar de forma equivocada para você. Ela vai falar assim, é um juiz que veio de fora, e a história não tem nada disso. Né? O Juiz de Fora nunca foi juiz aqui. E nem o bandeirinha, né? Nem bandeirinha, nada. Ô, chefe. Ô, Cirilo, pode ser daqui a pouquinho? Eu vou Pode. ter que chamar um intervalo. Tranquilo. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e daqui a pouco a gente volta para contar um pouco mais da história e da trajetória aqui do nosso convidado. É rapidinho. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, Cirilo. Ô, Jéssica, tem uma citação sua que eu gosto muito, que realmente ela concretiza toda essa preocupação com o aspecto de rotina da cidade e o aspecto arquitetônico. Fala o seguinte, a cidade é feita pelo homem, mas pertence ao tempo. E somos apenas passageiros em sua história. É muito interessante, porque a gente vê que, através das suas palestras, você se preocupa muito com a preservação e a deterioração da área urbana de Juiz de Fora. E o outro aspecto interessante que eu gostaria que você colocasse para a gente é que parece que você fez agora foi convidado para fazer uma exposição junto ao shopping e o contexto de uma pequena galeria passa por um público muito vasto, porque talvez seja a primeira vez que o público de Juiz de Fora tem acesso a uma artista de nome nacional e internacional, porque você já fez muitas exposições fora do Brasil. E como é que você administrou esse desafio? E, por fim, que eu sei que você conhece muito bem da história, você poderia nos explicar a origem da palavra, da interpretação Juiz de Fora, e falar um pouquinho também sobre a Fazenda da Tapera. A Fazenda da Tapera tem uma história muito interessante, eu acho que vai despertar o interesse do público de Juiz de Fora, através dos seus quadros, do seu conhecimento de história, para a história de Juiz de Fora. Nós vamos ter que falar de forma sintetizada. Mas assim, é muito interessante isso. Primeiro, o seguinte, eu achei fantástica o convite do Independência Shopping, porque se eu pinto a cidade hoje, no seu contexto hoje, eu tenho que levar para uma concentração humana onde as pessoas frequentam, vamos dizer assim, não é que o calçadão deixou de existir, ele continua com a sua energia pulsando do mesmo jeito, um centro econômico, né, dinâmico. Agora, começaram a surgir novos centros urbanos sociais. Então, que acaba dispersando, né? O shopping é hoje onde as pessoas vão ao cinema, se alimentar, namorar, conversar. Então, se eu pinto a cidade hoje, o local que eu considerei mais adequado, e a partir do convite deles eu aceitei o desafio, que eles também me proporcionaram um ambiente propício para apresentar uma coleção de arte. Ideais, então. Com iluminação, né, silencioso. Então, assim, ficou um espaço muito interessante. Eu acho que o shopping vai enfrentar um problema depois. Eu acho que as pessoas estão tendo uma visitação muito grande. Eles vão ter que pensar numa galeria que é permanente lá, né? E eu gosto muito desses desafios. O ano passado eu fiz exposição em Bitipoca no lado da Igreja Matriz, lá. Porque eu acho que enquanto nós não fizermos um trabalho de formação de público, principalmente o público infantil, levando essa questão do artesanato, levando a questão das artes plásticas, da literatura, se a gente não preocupar com o modelo europeu de formar público, daqui a pouco as galerias vão estar moscas. Né? As feiras vão estar moscas. Por quê? Hoje nós temos uma concorrência virtual muito grande. E as pessoas têm que entender que você está diante de uma obra de arte, é muito diferente de você ver no visor do celular. Né? A transmissão da mensagem ela é diferente. Então, nós temos que se preocupar com isso. Então, eu acho que esse desafio de abrir campos para poder levar o seu trabalho é muito importante. E isso incomoda algumas pessoas, que ainda vive enraigado naquele tempo de boemia da arte. Ele acabou. O artista hoje não precisa ser estereotipado, ele não precisa de nada disso. Ele tem que ter a sensibilidade dele e abrir fronteiras para mostrar o seu trabalho. E ter coragem de mostrar o seu trabalho. Ele tem que levar o seu trabalho onde as pessoas estão. Já dizia o Fernando Brant, onde o povo está. Né? Então, nós temos que estar abertos a isso, a essa inovação. Bom, na segunda parte que nós vamos aqui do Juiz de Fora, né, que é uma explicação rápida, é que em 1713, a fazenda do Juiz de Fora, ela foi vendida por João de Oliveira, que foi o primeiro proprietário, vamos dizer assim, de Carta de Sesmarias,
da fazenda do Rio Barro, que era o nome da Sesmaria do Rio Barro, que era o nome do rio Paraibuna, né? Paraiúna, no Tupi-Guarani, que eram os puris e coroados que moravam por aqui, quer dizer, rio de águas escuras, né? Então, essa Sesmaria do Paraibuna, ela foi vendida para Luiz Forte Bustamante Sá, que era juiz de fora da cidade do Rio de Janeiro, em 1713. Esse fidalgo português, o que era o juiz de fora? Ele era um cargo administrativo. As cidades eram administradas pela Câmara dos Homens Bons, que eram 7 elementos. O mais votado, né? É lógico que os operários, os negros, eles estavam fora desse processo, escravo. Então, era chamado Câmara de Homens Bons, vamos dizer assim. Elas eram administradas por esses 7 homens, sendo que o principal, o mais votado, era o executivo e o restante o legislativo. Quando essa cidade tinha um interesse estratégico, né, e político para Portugal, na época da colônia, ela colocava um 8º elemento. Aquele mais eleito era o juiz ordinário, que era, vamos dizer assim, o executivo. O juiz de fora era o que defendia os interesses da coroa portuguesa. Então, ele fiscalizava, quer dizer, Vila Velha foi administrada assim na sua época, tudo. Então, esse era o juiz de fora. Luiz Forte Bustamante Sá foi juiz de fora da cidade do Rio de Janeiro entre 1711 e 1713, quando ele deixa o cargo e compra, então, a Sesmaria do Rio Barro. E ele se instala aqui e, provavelmente, foi o construtor do casarão no rancho onde já paravam os tropeiros para descansar. Porque se você pegar o Caminho Novo no seu trajeto, né, o Juiz de Fora fica exatamente na metade do caminho. Nós tínhamos uma planície com água potável, muita água, pontos de vigilância altos, né, o Morro Centenário, aqui o morro perto do Grambre, onde o pessoal fazia vigilância. Então, os tropeiros já paravam aqui, certo? Então, ele constrói esse casarão e o pessoal começa a dizer, então, vamos parar lá na fazenda do Juiz de Fora. Tanto assim que os relatos dos historiadores começam a citar Juiz de Fora a partir de 1718. Né? E essa fazenda, então, vai trocando de mãos, a família Vidal, depois a família Dias Tostes, né? Que vem de Ibitipoca, compra essa fazenda. Nós temos muitas histórias. E um dos filhos, nós temos, você pega a literatura histórica de Juiz de Fora, ela é muito complexa, porque, na verdade, nós temos 4 Antônio Dias Tostes. Tá? Seria o avô, o filho, o neto e o bisneto. Né? O neto é o que vem para Juiz de Fora. Né? E o bisneto, que é o último Antônio Dias Tostes, como parte da herança, ele fica com a casa do Alcaide Mó, que é a casa do Alcaide Mó, que é a Tomás Vaz, que era genro do Garcia Paz, que abriu o Caminho Novo, que está de pé até hoje lá, atrás da sede da Fazenda Tampera, perto do cemitério Parque da Saudade, que hoje é patrimônio da Santa Casa, Juiz de Fora. Essa casa é de 1703, é a casa mais antiga de Juiz de Fora. Está lá, as duras penas de pé. Né? E ele recebe como parte, ele vai morar naquela fazenda. O último Antônio Dias Tostes. Ele se casa, ele não tem filhos, adota uma menina chamada Rita, ela se casa, ela se casa com a filha dele, aliás, a esposa Rita, e a filha se casa com Custódio Tristão, que era o seu professor de música. Então, a Fazenda do Tapera vai cair na mão da família Tristão, que depois, por consequência, passa para o patrimônio da Santa Casa. Bom, é uma verdadeira. Não, a gente foi falando. Eu vou falando, falei até pouco da exposição, porque essa parte da história. Bom, vou aproveitar que a gente está terminando o programa. Eu gostaria de te agradecer, a princípio, por ter nos emocionado, trazido tanto conhecimento. É muito rápido, de uma forma tão bonita. Mas eu queria só que você reforçasse, então, os horários da exposição, é gratuita. A exposição, entrada franca, no 2º piso do Independência Shopping. É uma exposição que nós temos 14 obras, contando um pouco disso tudo, essa parte da história da cidade. Fica até o dia 6. Geralmente, ela funciona no horário do shopping, que é das 10 às 10 da noite. E eu, geralmente, estou lá a partir das 18 horas até as 22. Seria um prazer que todos comparecessem. A nossa cidade merece ser discutida e ser refletida. E que oportunidade, né, de poder encontrar com o Gerson e
conhecer um pouco mais do seu trabalho e da história obrigado. de Juiz de Fora. Eu queria pedir para vocês também só reforçassem o local, horário e datas da feira. Tem que ser rapidinho que a gente está terminando. A gente está no M Hall de hoje até domingo, dia 24, das 13 a 21 horas, todos os dias. Também entrada franca. Entrada franca. Pessoal, muito obrigado por vocês participarem do nosso programa e trazerem essa oportunidade para Juiz de Fora, né, para a gente. Debatedores, até semana que vem. Já estou prazer te receber também. E eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa, hoje, durante toda essa semana. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Hoje tem reprise às 6 horas da tarde. Você também pode acessar o nosso programa, ou seja, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, até segunda-feira e tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.